A praga do próprio coração de um homem. Mensagem por John Gill. Encorajamento dado a tais pessoas para esperar perdão de todos os seus pecados. 1 Reis capítulo 8, versículo 38. O versículo inteiro diz assim: que oração e súplica ele fizer por qualquer homem, ou por todo o teu povo Israel, que conhecerá cada um a praga do seu próprio coração, e estender as suas mãos para esta casa, para completar o sentido segue-se: então ouve tu no céu, tua morada, e perdoa. Estas palavras são parte da oração que Salomão ofereceu a Deus na dedicação do templo. Depois de se dirigir ao ser divino, mencionando vários dos seus atributos e expressando sua admiração por ele habitar na terra entre os homens, ele pede a Deus que não apenas as orações presentes sejam graciosamente respondidas, mas que todas as súplicas futuras dos israelitas, seja como um corpo de pessoas ou indivíduos, pudessem ser consideradas. De uma maneira mais particular, ele implora ao Senhor que quando aqueles que forem sensíveis à praga de seus próprios corações e angustiados por ela, recorrerem a ele por alívio, que ele ouça e perdoe. Assim as palavras que lhe são introduzidas. Agora, o que tentarei fazer será, primeiro, mostrar a vocês o que é a praga do coração, o que significa isso e o que pode ser aprendido com isso. Segundo, o conhecimento que algumas pessoas têm da praga de seu próprio coração. Digo algumas pessoas porque parece claro pela própria maneira como as palavras são expressas que todos não conhecem a praga de seu próprio coração. Terceiro, o que essas pessoas podem fazer que são assim sensíveis à praga de seu próprio coração? Elas podem estender suas mãos ao Senhor e olhar para seu santo templo na esperança de ter alívio dali e até mesmo perdão de seus pecados. Primeiro, eu indagarei o que significa a praga do coração e o que podemos aprender desta expressão, que conhecerá cada homem a praga do seu próprio coração. Em primeiro lugar, isto sugere claramente que o coração do homem não é inteiro e sadio. Ele é doentio, é destemperado, é acompanhado de uma doença muito grave, pois o que é mais grave do que a praga? A doença do coração do homem é o pecado, e particularmente o pecado interior, o pecado da nossa natureza que tem sua sede no coração. Todo pecado é uma doença, como fica claro pelo que o salmista diz: quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Aqui, doenças e iniquidades são representadas como a mesma coisa, e a cura dessas doenças é significada pelo perdão da iniquidade. Agora, assim como todo pecado é uma doença, mais especialmente o pecado interior ou o pecado de nossa natureza. Esta é uma doença natural e hereditária para os filhos dos homens. Há algumas doenças corporais que vêm imediatamente de pais para filhos, e deste tipo, em um sentido moral, é o pecado de nossa natureza. Somos por natureza filhos da ira, e a razão é que somos por natureza pecadores. Caso contrário, não poderíamos ter sido por natureza filhos da ira. O pecado é natural para nós. É tão natural para alguém da raça caída de Adão pecar como é fazer qualquer ato. É natural para os homens, é derivado a eles de uma forma natural. É hereditário. Somos concebidos em pecado e moldados em iniquidade, nascidos em pecado e assim somos chamados transgressores desde o ventre. Como nosso primeiro pai Adão foi, e como nossos imediatos são, assim deve ser sua descendência. Pois quem pode tirar uma coisa limpa de uma impura? Ninguém. Esta doença é epidêmica e universal. Todos estão contaminados e afetados por ela. Existem doenças em um sentido natural que são chamadas epidêmicas, que quando chegam a uma vila, uma cidade ou um país, passam por eles. Mas então, sejam elas tão epidêmicas ou universais quanto possam ser, sempre há algumas que escapam. Mas neste caso, não há ninguém, não, ninguém da raça de Adão. Por quase 6.000 anos não houve ninguém da posteridade de Adão que tenha escapado desta doença, exceto o homem Cristo Jesus, que não descendeu dele. Por geração comum, caso contrário, toda a humanidade foi infectada com esta praga, esta doença pestilenta, o pecado. Todos, diz o apóstolo,
estão sob o pecado. Nós já provamos, diz ele, que tanto judeus quanto gentios, que é uma divisão de toda a humanidade em suas partes próprias e inclui o todo, nós já provamos tanto judeus quanto gentios que eles estão todos sob o pecado. Romanos 13:9. Todos sob o poder do pecado, envolvidos na culpa do pecado e sujeitos à punição por isso. Este é o caso de toda a humanidade. Todos pecaram em sua primeira cabeça, Adão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, o próprio Jeová é representado olhando do céu, fazendo um levantamento dos filhos dos homens, de suas qualidades e ações. E o resultado desse levantamento é que todos eles se desviaram do caminho. Eles se tornaram juntos inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Agora, se houvesse qualquer pessoa livre desta doença infecciosa, o pecado, sem dúvida, o olho onisciente de Deus o observaria. É mais manifesto então que não há nenhum de todos os indivíduos da natureza humana que tenha escapado dela. Todos estão infectados com ela, o corpo e os membros dele, a alma e todos os seus poderes. Pode-se dizer dos homens em geral, como é do corpo do povo de Israel, que toda a cabeça está doente e todo o coração está fraco. É uma doença epidêmica, é uma doença muito nauseante e repugnante. O salmista fala dela assim: meus lombos estão cheios de uma doença repugnante. Salmo 38, verso 7. Ele tinha respeito pelo pecado ou pelo fruto e efeito dele, pois ele havia observado antes que não havia saúde em sua carne, nem qualquer descanso em seus ossos por causa de seu pecado. Salmo 38, verso 3. Esta doença torna uma pessoa repugnante a Jeová, que é de olhos mais puros do que para contemplar a iniquidade. Esta é uma doença com a qual a humanidade é infectada muito cedo. Portanto, os filhos apóstatas de Adão são representados por uma criança lançada em campo aberto para a repugnância de sua pessoa no dia em que nasceu. Estar infectado com uma doença como esta não pode deixar de ser repugnante aos olhos de Deus. E o pecado que nos torna repugnantes aos olhos de Deus nos torna repugnantes aos nossos próprios olhos também, quando somos levados a ter uma visão adequada dele. Daí aquelas palavras do apóstolo Paulo, que teve uma grande experiência da natureza, força e poder do pecado interior. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Ou deste corpo morto que eu carrego comigo? Imaginem para si mesmos quão repugnante deve ser para um homem vivo ter um corpo morto preso a ele, e ser obrigado a carregá-lo junto com ele para onde quer que vá, e tê-lo onde quer que esteja. Assim é com o povo de Deus que tem algum conhecimento desta doença pestilenta, esse corpo de morte que eles continuamente carregam consigo. Esta é uma doença também, que é mortal em si mesma, uma doença mortal, como a praga é geralmente suposta a ser. Há doenças que não são para a morte, mas a doença do pecado é para a morte. Lemos sobre um pecado em particular que é para a morte. É enfaticamente assim, a saber, o pecado imperdoável, porque não é perdoado nem neste mundo nem no mundo vindouro. Mateus 12, 32. Mas todo pecado é, em sua própria natureza, merecedor da morte. O salário de todo pecado é a morte. Romanos 6, 23. Morte eterna. Esta doença é incurável, exceto pela graça de Deus e pelo sangue de Cristo. O que Jeremias diz do povo de Israel, que sua contusão era incurável e sua ferida grave, porque não havia ninguém para pleitear sua causa para que pudessem ser curados, e eles não tinham remédios curativos, pode ser dito de toda a humanidade com relação a esta doença do pecado. É incurável por quaisquer métodos que eles próprios sejam capazes de usar ou outros para eles. Quando Efraim viu sua enfermidade e Judá viu sua ferida, então Efraim foi à Assíria e enviou ao rei Jarebe. Contudo, ele não pôde curar vocês nem curar suas feridas. Oséias 5:13. Então deixe um pecador, que está doente com pecado, usar quaisquer meios que puder, exceto Cristo e seu sangue, eles serão todos ineficazes. Cristo é o único médico que pode curar a praga do coração, e seu sangue é o bálsamo soberano. Não há bálsamo em Gileade, não há médico lá. Sim, e esse médico é Cristo.
Esse bálsamo é seu sangue. Agora, a doença da qual estou falando é chamada de praga, a praga do coração. A praga é uma enfermidade que, todos vocês sabem, é muito ameaçadora, devastadora e destruidora, e extremamente chocante e angustiante. É chamada de pestilência que anda na escuridão e a destruição que assola ao meio-dia, Salmo 91, verso 6. Ela destrói seus milhares e dezenas de milhares quando Deus lhe dá uma comissão, como no caso da contagem do povo por Davi. Foi enviada por sua própria escolha e nada menos que 70.000 pessoas foram imediatamente destruídas por ela. Sempre que ouvimos falar da praga surgindo em qualquer um dos países estrangeiros para os quais nossos navios fazem comércio, ficamos sempre alarmados para que eles, com os bens trazidos de lá, não tragam essa terrível enfermidade junto com eles, e todas as precauções adequadas são tomadas para evitá-la. Sempre que ouvimos falar dela mais perto de nossas fronteiras, em um país vizinho, que alarme isso nos dá? Cerca de 40 anos atrás, este sermão foi pregado em 19 de setembro de 1762, ou pode ser um pouco mais. Alguns de vocês devem se lembrar que ele rompeu em Marsella, na França. Em que consternação estavam os habitantes desta cidade? Quantas reuniões de oração foram organizadas e mantidas por algum tempo? Mas há uma praga mais próxima do que esta. Ela está no coração de cada homem, e ainda assim, pouca ou nenhuma atenção é dada a ela. Uma praga de consequências mais fatais do que uma doença temporal. Esta última destrói apenas o corpo, mas esta destrói a alma por toda a eternidade, a menos que seja curada pela graça de Deus e pelo sangue de Cristo. É a praga do coração, e nós a carregamos conosco. A palavra aqui usada às vezes é usada para a praga da lepra, como nos capítulos 13 e 14 do livro de Levítico. Pessoas infectadas com essa praga, depois que ficou claro que assim era com elas, colocavam uma cobertura sobre o lábio superior e clamavam: impuro, impuro, Levíticos 13:45. Todos os pecadores, da mesma forma que são sensibilizados pela lepra do pecado e que estão infectados com ela, humildemente correm para Cristo, o grande médico, e dizem, como o leproso no Evangelho: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Essa lepra do pecado não é apenas como aquela que estava externamente em um homem, mas como aquela que entrou em uma casa, que não pôde ser removida até que a casa fosse demolida. Desse tipo é a praga do coração, a lepra do pecado em nós, pois é uma praga interna e disseminada. Não há remoção dela até que esta casa terrena de nosso tabernáculo seja demolida. Por isso, diz o apóstolo, nós neste tabernáculo gememos sendo sobrecarregados. Essas dicas podem servir para lhe dar alguma ideia da praga do coração de um homem, pecado e corrupção que habitam. Mas, em segundo lugar, eu lhe darei uma visão mais completa desta praga do coração, colocando diante de você o estado e a condição do coração do homem de acordo com o relato bíblico dele, que é este: o coração de um homem é perverso, sim, a própria perversidade. Assim é dito no Salmo 5, verso 9. Sua parte interior, isto é, seu coração, é a própria perversidade. Não é apenas perversa, mas a própria perversidade. Não apenas perversidade, mas extrema perversidade, isto é, extremamente perversa. Disse que a mente carnal é inimizade contra Deus, Romanos 8:7. Não apenas um inimigo de Deus, mas a própria inimizade, que expressa o grande grau de inimizade na mente carnal do homem, para Deus e tudo que é bom. O pecado não é apenas pecaminoso, mas é extremamente pecaminoso, e é feito assim para parecer a uma mente verdadeiramente iluminada, como foi para o apóstolo Paulo, que nos diz que o pecado pelo mandamento tornou-se excessivamente pecaminoso. Tal é o coração do homem. Ela é perversa, a própria perversidade, é pecaminosa, extremamente pecaminosa, sim, é a sede de todo pecado. A corrupção da natureza, mais propriamente a praga do nosso coração, é representada pelo apóstolo como aquilo que habita em nós. Já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,17. Por pecado que habitava nele, ele não quer dizer nenhum pecado em particular distinto dos outros, mas uma reunião de pecados, corrupções, luxúrias e iniquidades.
pois ele depois o representa não apenas como uma pessoa, mas como uma lei, tendo poder e autoridade, e como um corpo, consistindo de diversos membros, diversas luxúrias e prazeres. Tito 3, verso 3. O coração do homem é como a Babilônia, uma gaiola de todo pássaro imundo e odioso e o aprisionamento de todo espírito imundo. É a sede e a fonte de todo pecado. É a forja onde tudo é martelado, pois o coração maligno inventa imaginações malignas. Existe a casa da moeda do pecado, vem dali. Do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas são as coisas que contaminam o homem. Mateus 15, versículos 19 e 20. Da abundância da maldade do coração, a boca fala coisas más. Todas as más ações da vida têm sua origem daí, e você pode julgar aqui da malignidade do coração do homem, que praga há ali. É tão ruim que Jeremias diz, é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Jeremias 17, 9. É enganoso. Há engano em todo pecado, particularmente no pecado interior, a corrupção de nossa natureza. O apóstolo adverte os hebreus a exortarem uns aos outros diariamente para que nenhum deles seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 13, 13. Disse que o velho homem é corrupto de acordo com as concupiscências enganosas das quais ele consiste. Tão enganoso é o coração do homem e a luxúria que nele habita, que até mesmo os melhores dos homens foram enganados por ele. Não somente o apóstolo Paulo foi enganado por ele antes de sua conversão, de acordo com aquele ditado, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Mas mesmo depois da conversão, os melhores e mais sábios dos homens foram enganados por seus próprios corações e a falsidade deles. Pois um homem promete a si mesmo aquilo ao pecar que ele nunca desfruta. Ele promete a si mesmo uma grande quantidade de prazer em pecar. Portanto, diversas luxúrias e prazeres são unidos como se fossem um e o mesmo, ou como se os homens, ao servirem a um, desfrutassem do outro. Isso é proposto, isso é esperado, mas é desfrutado? Não. Os prazeres esperados do pecado são todos uma ilusão, tudo um sonho. Aquele prazer fantástico que é desfrutado é de curta duração. Os prazeres do pecado são apenas por uma temporada e resultam finalmente em amargor e morte. O pecado, embora seja rolado na boca e mantido sob a língua como um doce pedaço, acaba se revelando como o veneno das áspides. Os homens prometem a si mesmos muito lucro no pecado, o que eles nunca desfrutam. Esta foi a tentação de nossos primeiros pais, com a qual eles foram impostos e enganados. Satanás sugeriu que eles deveriam ser como deuses conhecendo o bem e o mal. Esta foi a isca, mais conhecimento, ao passo que, ao brincar com a tentação, em vez de ganhar mais conhecimento, eles perderam em boa medida o que tinham. O coração de um homem promete a ele muito lucro no pecado, que ele ganhará muitas riquezas no caminho do comércio ilícito e outras práticas ilegais. Mas quão frequentemente ele fica desapontado, e se fosse de outra forma, o que aproveitaria um homem se ele ganhasse o mundo inteiro e perdesse sua própria alma? Às vezes, os homens propõem a si mesmos e esperam uma grande honra entre os homens ímpios, seguindo seus exemplos e cumprindo seus costumes, mas quão frequentemente eles ficam desapontados. Além disso, quando a consciência vem a ser despertada e quando a pergunta do apóstolo é considerada, que fruto vocês tiveram naquelas coisas das quais agora se envergonham? Eles prontamente reconhecerão que não tiveram nenhum. Um homem propõe a si mesmo liberdade no pecado, mas ele desfruta disso? Não, ele é trazido para mais e mais escravidão. Enquanto eles prometem liberdade, eles mesmos são servos da corrupção. 2 Pedro 2,19. De quem o homem é vencido, do mesmo ele é trazido em escravidão. 2 Pedro 2,19. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado, escravo dele. Efraim é um servo? Ele é um escravo nascido em casa? Na verdade, ele é, e assim é todo homem ímpio. Eles prometem a si mesmos paz, que eles terão paz, embora andem cada um segundo a imaginação de seu próprio coração maligno, para adicionar embriaguez à sede.
Mas eles desfrutam disso? Não, pois enquanto eles estão chorando, paz, paz, destruição repentina vem sobre eles. Quão enganoso é o coração do homem! Aquilo é prometido que nunca é desfrutado. Não há nada no coração de um homem em que se possa confiar. Aquele que confia em seu próprio coração é um tolo. Até mesmo aquele que confia na bondade de seu coração, na suposta integridade de seu coração e de sua conversão que ele supõe que brota daí. Pessoas desse caráter confiam em si mesmas que são justas e desprezam os outros. Elas confiam em si mesmas que são ricas e aumentadas em bens e não precisam de nada, quando ao mesmo tempo são miseráveis e pobres e cegos e nus, e se encontrarão mais miseravelmente enganados outro dia. O coração do homem é enganoso, a praga está nele, pecado e corrupção residentes. Não há nada mais enganoso do que o coração do homem. Ele é extremamente perverso, perverso ao mais alto grau de perversidade, o que parece ser o significado da expressão. Tudo que está no coração do homem é mau. Os pensamentos e a imaginação dos pensamentos do coração são assim de acordo com Gênesis 6 e 5. Assim, em Mateus capítulo 15, versículo 19, do coração procedem os maus pensamentos. Os pensamentos dos homens são maus. O pensamento da maldade é pecado, abominável aos olhos de Deus. O apóstolo, portanto, exorta Simão, mago, a orar para que os pensamentos de seu coração sejam perdoados. Atos 8:22. O pecador sensato tem razão para esperar por isso. Portanto, o homem mau é encorajado a abandonar seu caminho, e o homem justo seus pensamentos e se voltar para o Senhor, que terá misericórdia dele, e para o nosso Deus, pois ele perdoará abundantemente. Isaías 55:7. Tanto os maus pensamentos quanto as más ações. Sim, a imaginação dos pensamentos é má. A primeira formação de maus pensamentos, ou aqueles movimentos, como o apóstolo chama, do pecado que estão em nossos membros, Romanos 7:5, são maus. Você lê sobre alguns que se consideravam sábios e bons homens, mas se tornaram vãos em suas imaginações e seus corações malignos foram obscurecidos, Romanos 1:21. E sobre outros, mais abertamente profanos, que resolveram andar de acordo com a imaginação de seus corações malignos, Jeremias 16:12. Todo pensamento e toda imaginação do coração do homem são maus. Deus não está em todos os seus pensamentos, Salmo 10, verso 4, nem de fato em nenhum de seus pensamentos. Seus pensamentos não são como os deles. Os deles são santos, os deles são profanos. Os deles são pensamentos de paz, os deles são pensamentos de mal. Nenhum bom pensamento surge do coração perverso do homem. Nenhuma coisa boa sai desta Nazaré, pois não há nada de bom nela. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem é má, somente assim e sempre assim. A imaginação dos pensamentos do coração do homem é dita ser má desde a sua juventude, Gênesis 8:21. Por isso ele é representado como a seita atribulada, que não consegue descansar, continuamente lançando lama e sujeira, Isaías 57:20. As afeições do coração são desordenadas, todas fora do curso, correm em um canal errado e para objetos errados. Os homens são amantes do prazer, mais do que amantes de Deus. Seus corações estão voltados para o mundo e as coisas dele, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e o orgulho da vida. A mente do homem é corrompida, depravada, destemperada. A vaidade nela, portanto, disse que os homens andam na vaidade de suas mentes. Eles estão vazios de tudo que é bom. Sim, eles são avessos a isso, pois a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. A mente é obscurecida pelo pecado, não tem luz para as coisas divinas e espirituais. É a própria escuridão. Chama o mal de bem e o bem de mal. Coloca a escuridão por luz e a luz por escuridão. O entendimento sendo depravado, ele faz um julgamento errado sobre as coisas. A consciência sendo obscurecida não desempenha seu ofício, sendo cauterizada em muitos, por assim dizer, com o ferro em brasa, e em todos é má. Felizes aqueles que têm seus corações aspergidos pelo sangue de Jesus de uma má consciência. Sua vontade é teimosa e inflexível.
não está sujeito à lei de Deus nem ao seu evangelho. É como o diamante e chamado de coração de pedra, Ezequiel 11:19. Agora, por tudo isso e muito mais que a Escritura diz sobre o assunto, podemos julgar o estado do coração do homem e, em boa medida, aprender o que significa a praga dele. Deve estar em uma condição muito triste enquanto sob a influência desta doença pestilenta. Além disso, a praga do coração é muito profunda e secreta. É um mal que ninguém conhece, exceto a própria consciência do homem e Deus. Pecados secretos, pecados do coração, estes podem ser chamados de praga do coração. Senhor, diz o salmista, tu puseste nossos pecados secretos à luz do teu semblante. Salmo 90, verso 8. Pecados secretos que estão em seus próprios corações, ou se cometidos, ninguém além de Deus e seus próprios corações são cúmplices deles. Sim, há alguns pecados dos quais o próprio homem não é cúmplice. Eles passam pelo seu coração e ele, não estando sempre em guarda, não pode tomar conhecimento de tudo o que é feito. Até mesmo um bom homem não pode. Por isso Davi diz, quem pode entender seus erros? Purifica-me tu das faltas secretas. Salmo 19, verso 12. Ou, a praga do coração pode denotar tais pecados que são de uma maneira particular predominantes no coração de um homem. Existem alguns pecados que podem ser chamados de caminho próprio do homem, Isaías 53:6. Pecados constitucionais, ou pecados que mais facilmente assolam, Hebreus 12:1. Em alguns, orgulho, em alguns, a luxúria da impureza, em outros, ambição, e assim por diante. Esses são pecados comuns e prevalecentes nos corações dos homens e pode ser chamado de praga de seus corações, e que causam grande angústia àqueles que têm a graça de Deus. Eles os consideram uma praga. De fato, sua experiência diária prova isso. Há uma expressão em um texto paralelo onde a mesma coisa é pretendida, embora em uma linguagem um pouco diferente. Então, diz Salomão, que oração ou que súplica seja feita por qualquer homem ou por todo o teu povo Israel, quando cada um conhecer a sua própria chaga e a sua própria dor, e estender a sua mão nesta casa. Então ouve tu do céu, lugar de tua habitação, e perdoa. Segundo Crônicas 6, versículos 29 e 30. O que é chamado em Reis a praga do seu próprio coração é aqui denominado sua própria chaga e sua própria dor. Isso pode ampliar um pouco nossa ideia da praga do coração. A própria chaga de um homem e sua própria dor. Sua ferida, aquilo que lhe dá muita dor e desconforto como uma ferida faz. Assim a corrupção da natureza faz a um pecador sensato. Quando ele é picado no coração, ferido por um senso de pecado, quão doloroso e intolerável é isso. O espírito de um homem pode sustentar sua enfermidade, a enfermidade externa de seu corpo. Ele pode ser capaz de suportá-la com algum grau de paciência, mas um espírito ferido com senso de pecado, quem pode suportar? Esta é uma ferida que é realmente muito dolorosa. Cada homem tem sua própria ferida e sua própria tristeza. O pecado causa tristeza, e nada mais do que a corrupção interna da natureza. Davi encontramos expressando sua tristeza por este motivo. Ando de luto o dia todo, porque meus lombos estão cheios de uma doença repugnante e não há coisa sã em minha carne. Salmo 38, versos 6 e 7. E assim fazem todos os homens bons. Eles são como as pombas do vale, cada um lamentando sua própria iniquidade, especialmente o pecado de sua natureza que é seu. Daí a oração de Jabes ao Senhor foi: guarda-me do mal para que não me entristeça. 1 Crônicas 4:10. A corrupção da natureza e suas irrupções. Isso é o que Salomão chama de dor e pesar do homem, porque produz pesar ao povo de Deus. Eles são entristecidos porque é contrário à natureza santa de Deus e sua lei justa, contra o Senhor que é seu Criador, seu benfeitor, seu Deus e Pai, contra Ele que demonstrou tanto favor a eles e expressou tanto amor por eles. Corta-lhes o coração que pequem contra este Deus, e que seu nome seja desonrado em qualquer medida por eles, como é pelo pecado. Faz com que o inimigo abra a boca, e o caminho da verdade é mal falado. Isso entristece o povo de Deus, e por isto o Espírito Santo de Deus é entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo. Efésios 4:30.
E então o apóstolo continua mencionando vários pecados pelas quais o Espírito de Deus pode ser entristecido. Aquele que os convence do pecado, da justiça e do julgamento, aquele que tem sido seu consolador, e é o espírito de fé neles, o espírito de adoção para eles e o penhor de sua herança celestial. Que ele seja entristecido por eles é doloroso para eles mesmos, assim da mesma forma, porque por meio disto eles são privados da comunhão com Deus. A iniquidade a este respeito separa entre Deus e a alma. Eles estão cheios de confusão, angústia e contrição de mente, como Pedro estava por sua queda. Mas isso pode ser suficiente para a abertura da praga do coração. De tudo isso, algo pode ser reunido e sua própria experiência lhe fornecerá mais sobre este assunto humilhante. Mas, segundo, há um conhecimento disto. Algumas pessoas têm conhecimento disto e outras não. Isto é suposto no texto por todo o teu povo Israel que conhecerá, cada um, a praga do seu próprio coração. Isto é, tantos deles que conhecerão a praga dos seus próprios corações, sugerindo que tantos outros não. Alguns não sabem disto. Homens carnais não sabem. Apenas pessoas espirituais que estão sob a influência do Espírito de Deus, que convence do pecado, da justiça e do julgamento. Quanto a outros, eles não sabem nada da praga do seu próprio coração. Eles podem possivelmente saber algo da natureza do pecado, a diferença entre o bem moral e o mal, pela luz da natureza, as leis dos homens e as noções gerais obtidas entre os homens, mas eles não sabem nada da fonte das más ações, do pecado interior, a fonte da iniquidade. Para isto eles são estranhos, e mais especialmente aqueles que são crescidos para trabalhar toda a iniquidade, cujas consciências são cauterizadas ou cauterizadas com ferro quente. Todos aqueles que são sãos não conhecem a praga de seus próprios corações. Os sãos não precisam de um médico, mas aqueles que estão doentes. Os primeiros precisam de um médico tanto quanto os últimos, mas eles não sabem que precisam de um. A razão disso é que eles não conhecem a praga de seus próprios corações, e, portanto, em suas próprias apreensões, eles não precisam de médico. É bem o inverso, no entanto, com aqueles que estão doentes, isto é, que são sensíveis à doença, pois de outra forma todos os homens estão doentes. Mas nosso Senhor quer dizer aqueles que são sensíveis a ela, como Efraim era, quando Efraim viu sua doença. Oséias 5:13. Agora, aqueles que são sensíveis à sua doença sentem sua necessidade de um médico. Mas aqueles que são insensíveis à doença são como ele, a quem o homem sábio descreve como no topo de um mastro, que diz: eles me feriram e eu não fiquei doente. Eles me bateram e eu não senti. Provérbios 23:35. Assim é com pecadores insensíveis que são inteiros em sua própria estima. Aqueles que se consideram aumentados em bens e sem necessidade de nada, não conhecem a praga de seus próprios corações. Aqueles que imaginam que não precisam de arrependimento não conhecem a praga de seus próprios corações. O fariseu não conhece a praga de seu próprio coração, pois sua linguagem é: não sou como os outros homens. O apóstolo Paulo não conhecia a praga de seu próprio coração no momento a que se refere quando diz: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O perfeccionista não conhece a praga de seu próprio coração. Se conhece, não diria que está livre do pecado. Jó diz: se eu me lavar com água de neve e não limpar minhas mãos, ainda assim me lançarás na cova e minhas próprias roupas me abominarão. Jó capítulo 9, versículos 30 a 31. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. 1 João 1:8. Mas os homens bons conhecem a praga de seus próprios corações, sendo iluminados pelo Espírito de Deus, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Os que são feitos luz do Senhor e familiarizados com a salvação por Ele, são feitos luz, de modo a conhecer a si mesmos e a praga de seus próprios corações. Aqueles em cujos corações Deus ordenou que a luz brilhasse, não apenas veem a glória de Deus na face de Jesus Cristo, mas veem a vileza de sua natureza e a corrupção de seus corações, e que eles sabem disso, aparece na ingênua confissão do pecado que eles fazem, não apenas das ações externas do pecado que eles cometem, mas também do pecado interior. Pois enquanto eles estão confessando um,
eles são naturalmente levados ao outro. Como o salmista foi: eu fui formado em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Isso aparece nos gemidos dos santos, pois eles gemem sendo sobrecarregados com o pecado interior. Então Davi diz, ao falar do pecado, por conta disso ele não tinha descanso em seus ossos, meu gemido não está escondido de ti. Salmo 38, verso 9. Os santos sob o Novo Testamento falam a mesma língua, pois o povo de Deus, sob diferentes dispensações, tem a mesma experiência a esse respeito. Miserável homem que eu sou, diz o apóstolo, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 8, 24. Parece pelo sentimento que eles têm de uma lei em seus membros, guerreando contra a lei de suas mentes, lutando um contra o outro, de modo que eles não podem fazer as coisas que gostariam. Parece por sua não dependência de quaisquer deveres religiosos realizados por eles, pois por mais religiosos que pareçam exteriormente aos olhos dos outros, eles são sensíveis à imperfeição em seus serviços. Eles sabem que não há um homem justo na terra que faça o bem e não peque, que há uma estranha distração da mente, divagações de pensamentos e uma mistura de pecado até mesmo em suas coisas mais sagradas. Eles não podem, portanto, depender de qualquer coisa feita por eles, mas reconhecem, quando fizeram tudo o que podiam, que são apenas servos inúteis. Parece também por suas orações contra a praga de seus próprios corações. Isso nos leva a considerar, tem a mesma experiência a esse respeito. Terceiro, o que essas pessoas podem fazer, que são sensíveis à praga de seus próprios corações. Elas podem estender suas mãos ao Senhor e fazer súplicas a Ele sob um senso de sua grande depravação. Elas podem orar para que o Senhor as guarde da praga de seus próprios corações, que ela não irrompa para o sofrimento de suas almas ou a desonra do nome divino, e que elas não sejam destruídas por isso. Foi Davi, ao refletir sobre o poder de seu inimigo, induzido a dizer: um dia perecerei pelas mãos de Saul. Assim os santos, quando contemplam a força da corrupção neles, temem que um dia pereçam por isso. Ainda assim, em meio a todos os seus desânimos, eles podem estender suas mãos a Deus e orar para que Ele mortifique essas corrupções da natureza. Embora o Senhor tenha dito, Ele subjugará suas iniquidades. Cabe a eles orar para que nenhuma iniquidade tenha domínio sobre eles, que esta casa de Saul possa ficar mais e mais fraca, enquanto a de Davi se torna mais e mais forte, que o homem interior possa ser renovado dia a dia e o velho homem despojado de acordo com a conversa anterior, que embora não seja destruído, possa ser enfraquecido, e também que o Senhor conceda novas manifestações de amor perdoador pelos pecados do coração, bem como da vida e da conversa. No geral, isso pode servir para nos humilhar diante do Senhor, quando consideramos o que somos, o que temos sobre nós e o que está em nós, ou seja, a praga do coração. É o suficiente para humilhar o coração mais orgulhoso quando sensível a isso, e fazer com que as palavras de Jó sejam adotadas. Eis que sou vil, o que responderei? Eu ouvi falar de ti pelo ouvir dos ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Isso também pode nos levar a nos maravilhar com a graça de Deus, que Ele tenha qualquer consideração por criaturas doentes e corruptas como nós, e que Deus habite na terra, nos corações de homens pecadores, como no versículo 27. Esta é uma graça maravilhosa de fato. Isso pode nos levar, que conhecemos a praga de nossos próprios corações, a sermos gratos a Deus, que Ele não nos deixou naquela cegueira da qual as pessoas estão sob a influência, que falam da bondade de seus corações e não veem necessidade do sangue purificador de Jesus, aquele bálsamo curador. Bendito seja Deus, Ele não nos deixou nisso. Tais pessoas não conhecem a doença nem o médico, não conhecem a praga de seus próprios corações, nem como devem ser curados dela. Deus, bendito seja seu nome, abriu nossos olhos para ver nossa doença e nos mostrou quem é o médico. Que seja então nossa grande preocupação mostrar os louvores daquele que chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Amém.